verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. A bondade do Senhor nos sustenta, nos dá graça e alento e a gente amanhece bem. Então vamos à palavra do nosso Senhor. Hoje o texto que nós vamos ler, Lucas capítulo 3, e o tema é perfeitamente orientados. Nós vivemos uma calamidade. É uma calamidade em todos os aspectos. No aspecto moral, é uma calamidade das piores. Pode ficar certo, Sodoma e Gomorra, se existisse hoje, estava abismado com o que acontece no Ocidente. Nós temos a triste experiência de viver esta calamidade na sociedade civil, nos meios militares, no meio cristão, esse cristianismo generalizado, cristianismo sem Cristo, e no meio da alegada igreja bíblica, igreja evangélica. Algumas ainda têm um cheirinho de evangelho e outras não têm nada. Qual o motivo? Final dos tempos, cumprimento da palavra, mas eu não quero que a palavra se cumpra em mim, não. Eu não quero. Eu vou perder a fé para a palavra se cumprir, que quando Cristo vier não achará a fé na terra? Não, eu quero perseverar. É difícil, preciso empreender esforço, mas eu preciso e prefiro perseverar. Não quero que se cumpra, não quero ser cumpridor nesse sentido, não. Então, vamos ao texto de Lucas, capítulo 3, versículos 10 a 18, para o tema perfeitamente orientados. Os ministros de Deus em todas as épocas administraram e ministraram de uma forma maravilhosa. Moisés foi um instrutor, instruiu uma nação inteira. E no período mais difícil da nação, foi o período da formação de um povo escravo para um povo livre, de uma gente sem pátria para uma pátria reconhecida, edificada. Foi muito difícil. Os 40 anos do Moisés foi no meio do nada. Mas ele orientou tão maravilhosamente bem que 1.500 anos ou mais um pouco, Jesus Cristo está pregando e falando bem de Moisés. Moisés escreveu na lei de vocês. A lei que vocês alegam obedecer, Moisés falou. Vocês não estão com nada, vocês não obedecem nada, coisa nenhuma. E Moisés para vocês é só balela. Bom, o texto é Lucas 3, 10 a 18. E a multidão o interrogava, dizendo, o que faremos? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado.
E alguns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo na expectação e pensando, todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e a quem não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim admoestava-os. Muitas outras coisas também anunciava ao povo. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Hoje, meus amados, existe uma classe de indivíduos que se passam por ministros de Deus. E estes indivíduos, ou aqueles indivíduos que se passam por ministros de Deus, criaram até o pedantismo de se apresentarem como coach, como mentores, E eles criaram um monte de coisa para poder extorquir, se apoderar, se sobrepor as pessoas. Olha, em um suposto um sujeito que se diz ministro de Cristo, impedir que as pessoas tomem decisões se não tiverem recebido as instruções dele como coach, como mentor. Uma mulher, não é por ser mulher, é por ser pedante. Uma mulher se expondo na igreja e dizendo: olha, eu tenho pessoas e tal que não tomam nenhuma decisão sem me consultar. E a gente se encontra tais e tais dias, a gente se encontra num café, num lugar e tal, para a gente conversar. Que absurdo, que abismo chegamos. Pois é, esse aqui era João o Batista. Para muitos, para essa cambada de pedantes, João o Batista, não passaria de um troglodita. Não se comunicava bem com o pessoal do centro administrativo. Não tem descrição se ele casou ou não. Não tinha uma família reconhecidamente organizada e não tinha nenhuma coisa que alguém elogiasse o João. Ninguém falou de seus bens, ninguém falou de sua família, ninguém falou de suas, quem sabe, o seu tratar com as pessoas, assim, digamos, horas de lazer do João, se envolvendo com os outros, brincando, participando de vida social. Não tem. O que nós deduzimos pela palavra e o testemunho de Jesus é que João não aceitou, não chegou a participar de banquetes. Quando disseram que Jesus estava fazendo milagres pelo poder do Beelzebul, ele disse: veio João não comendo e nem bebendo. Não é que o homem não se alimentasse, não, e nem não bebesse leite e água e vinho, e não. Não é isso. É que João não participou de banquetes. João o Batista não participou de banquetes. Ele esteve nos desertos até o tempo de mostrar-se a Israel. Como foi que aconteceu? Eu não sei. Deus manteve ele do mesmo jeito que o Elias aparece na história de Israel e desaparece na carruagem de Deus. João aparece na história de Israel e desaparece
sendo decapitado pelo Herodes. Então, João aconselhou, orientou. Na verdade, o que esses tolos da atualidade chamam de mentoria, que é um pedantismo acasalado com satanismo, coisas parecidas. Mentoria. Nos primeiros 30 anos da minha vida, só ouvia falar de mentoria associada ao espiritismo e ao paganismo da Índia. Só se ouvia falar de mentor espiritual, os demônios da mesa branca e os demônios do paganismo. Os faquis, os mestres lá. Bom, como tudo se misturou nos últimos tempos, hoje em dia o sujeito vai ser missionário em algum lugar e volta mentor para ser besta. Mas aqui nós temos o serviço de João na orientação às pessoas que queriam mudar de vida, ter paz com Deus, comunhão com Deus. E chegaram quem primeiro procurou o João foram os publicanos. O versículo 10 diz que a multidão interrogava, mas não identifica posições nessas pessoas. A multidão interrogava dizendo: o que faremos? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Ensinamento, instrução para o amor ao próximo. Quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Aí chegaram os publicanos, os piores indivíduos no conceito farisaico. Os publicanos chegaram. Que faremos? Que faremos? Nós queremos mudar, queremos receber a bênção de Deus, queremos nos batizar. Está aqui no versículo 12. Chegaram também os publicanos para serem batizados. O publicano queria compromisso. Para serem batizados. Eles queriam ser batizados, inseridos no propósito divino. E perguntaram: o que faremos? Olha como foram perfeitamente orientados. João disse: não peçais mais do que vos está ordenado, ou seja, não roube, não engane, não fraude, cobre o imposto deles, já que vocês são servidores do governo, são publicanos, cobre com justiça. Não vá além do que foi ordenado. Aí chegaram soldados romanos, não eram soldados judeus, não. Eram soldados. Os soldados interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? Os soldados também queriam compromisso. Que faremos? E ele disse: a ninguém trateis mal, aquela história de abuso de autoridade. A ninguém trateis mal, nem defraudeis. E contentai-vos com o vosso soldo. Salário de soldado é soldo. Contentai-vos com o que vocês recebem. Não roube, não engane, não minta, não fraude, não pratique extorsão. Olha como eles foram perfeitamente orientados. E devido a esta orientação, devido à pregação, devido às atitudes de João, os feitos, os atos, as exortações de João, o povo estava na expectação. Será que ele é o Cristo? Todos pensavam de João em seus corações. Será que ele é o Cristo? Ele não deixou ninguém iludido.
Disse: eu vos batizo, eu, na verdade, batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem autoridade, ele sabe fazer a separação, ele é seletivo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, juntará o trigo no seu celeiro. A palha queimará no fogo que nunca se apaga. E assim demonstrando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Foi nestas suas instruções que ele disse ao rei: você não deveria ser um mau exemplo, amaziado com a cunhada. E é por isso que ela tinha tanto ódio dele e pediu a cabeça dele num prato. Então o resultado é que nós aprendemos com o Senhor, na sua santa palavra, com seus ministros, e temos recebido de Deus o discernimento para não entrar pelo caminho tortuoso da mentoria. Isto aí é pedantismo de gente sem futuro, com inspiração de Satanás. Mentoria, se existisse mentoria na igreja, deveria ser pelo Espírito Santo. E não existe mentoria do Espírito Santo. Do Espírito Santo existe orientação e unção. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Que Deus abençoe os amigos, que Deus abençoe os que tiverem contato com as nossas publicações. Vamos fazer a nossa intercessão. Hoje eu vou orar pelo meu amado irmão Evandro Parente. Foi meu aluno, meu ajudador, saía da sua empresa, ia para casa, uma distância enorme, e à meia-noite estava lá na rádio, no Dionísio Torre, para me trazer para a Granja Portugal. Quem é que pagaria um homem desse? Eu não pagaria nunca, mas o nosso Deus paga. Bendito o Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade e pelo teu profundo amor. Eu te louvo, Senhor, pela tua igreja. Agora, meu Senhor, suplico pelo irmão Parente. Toma teu servo em tuas santas mãos. Abençoa a sua família, sua esposa, suas filhas, meu Senhor. Abençoa seu genro, seu pai. Abençoa a igreja que ele conduz. Guarda os meus irmãos ali e opera maravilhas, Pai. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. No nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.